turma, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir para mais uma aula de língua portuguesa. Nós veremos, na aula de hoje, um assunto semelhante, tá? Porque até semana passada a gente entendeu sobre regência verbal. Na aula de hoje nós entenderemos sobre regência nominal. Só recapitulando, tá? Sobre regência, significa o quê? A dependência entre palavras, tá? Essa preocupação de quando uma palavra solicita um tipo de complemento, tá? A preocupação é qual vai ser, que tipo de complemento essa palavra solicita? É um complemento que é introduzido por preposição ou é um complemento que não exige preposição, né? Então, essa relação de dependência, certo? Nós vamos entender melhor essa relação de dependência entre palavras por meio destes exemplos, certo? No primeiro exemplo, nós temos o seguinte: Dom Quixote ama livros de cavalaria, ok? Nós temos aqui em destaque, dentro desse quadrado, o verbo amar. Percebam que quem ama, ama algo ou alguém. Então, esse verbo, ele solicita um complemento que é um complemento sem preposição, que não é introduzido por preposição. Então, aqui, como o verbo é ele que solicita o complemento, né, um complemento, eu posso chamar esse verbo de termo regente, tá? Porque o regente é aquele que solicita um complemento. Livros de cavalaria, essa expressão que está grifada é o nosso termo regido. É aquele termo que completa o sentido do termo regente. Ok? No segundo exemplo, nós temos o seguinte: Dom Quixote gosta de livros de cavalaria. Percebam que houve uma troca, tá? O verbo amar, ele foi retirado e o verbo gostar agora faz parte da oração, da segunda oração. Ele está no lugar do verbo amar. Mas é o seguinte, o verbo gostar, ele solicita sim um complemento, mas um complemento com preposição. Vejam só, quem gosta, gosta de algo ou gosta de alguém. Então, o verbo gostar, ele exige um complemento que seja introduzido pela preposição de, ok? Portanto, aqui, ó, de livros de cavalaria, tá? Essa expressão aqui grifada, ela completa o sentido do termo regente, tá? Então, essa expressão que completa o sentido do termo regente é o nosso termo regido, certo? Vamos para o último exemplo. No último exemplo, nós temos o seguinte: Dom Quixote é fascinado por livros de cavalaria. Percebam que agora o que está em destaque não é mais um verbo, e sim um nome, tá? Se trata de um adjetivo. Dom Quixote é fascinado. Fascinado aí caracteriza, né? Dom Quixote, portanto, aqui nós temos um adjetivo. Então, consequentemente, nós temos um nome, certo? E este nome, fascinado, ele exige, solicita um complemento. Porque quem é fascinado por algo ou fascinado por alguém. Então, veja, o adjetivo fascinado, ele solicita um complemento que seja introduzido pela preposição por, certo? Então, por livros de cavalaria, essa expressão que está grifada, vai se tratar do nosso termo regido, que completa o sentido do termo regente, que é fascinado, certo? Então, a regência, tanto verbal quanto nominal, ela significa isso, essa relação de dependência entre palavras. Porém, nós iremos entender melhor essa regência nominal por meio das explicações posteriores, tá? Conforme no decorrer da aula vocês entenderão melhor. Por exemplo, nós temos 3 classes gramaticais que representam nomes, tá? Substantivo, né?
o adjetivo e o advérbio. São três classes gramaticais que têm funções diferentes, mas elas são consideradas nomes, tá? As palavras que fazem parte dessas classes gramaticais, nós consideramos como nomes, tá certo? Então, essas palavras, dependendo do contexto, irão exigir preposições diferentes para determinados sentidos também diferentes. Então, é isso que a gente vai entender. Conceito de regência nominal. Assim como acontece com os verbos, existe também uma relação de dependência de certos substantivos e adjetivos no que se refere a seus complementos. Então, vejam só, como eu disse, tanto os substantivos podem sim solicitar um complemento, tá? Os adjetivos também podem solicitar complementos, os advérbios também, certo? Vamos ver neste caso aqui, para que a gente possa entender melhor. Todos têm necessidade de afeto. Vejam só. Necessidade, que está aqui em destaque dentro desse quadrado, retângulo, na verdade, nós temos aí um substantivo, a necessidade, certo? Então, a necessidade, essa palavra é um substantivo, é um nome, mas é um nome que exige e solicita um complemento. Todos têm necessidade. De quê? Pode ser de qualquer coisa. Só que aqui na frase, a necessidade de quê? De afeto. Então, essa expressão aqui de afeto completa o sentido do termo regente, que é a palavra necessidade, tá? Essa palavra que exige complemento, nós chamamos de termo regente, tá? E esta expressão que completa o sentido do termo regente é chamada de regido, certo? Então, vejam só que essa palavra, ao exigir um complemento, ela exige um complemento que seja introduzido pela preposição de, certo? Por essa preposição. Gente, eu irei pausar aqui por conta do barulho. Só um instante. Ok, o barulho foi amenizado, porque bem em frente tem uma construção que vai acabar atrapalhando um pouco, né? Depois quando eu vou ter que pausar, mas vamos continuar. Ok, paramos aqui na preposição. A palavra necessidade exigiu, né? A preposição de, ok? E, portanto, aqui, essa expressão que completa o sentido de necessidade, tá? Nós chamaremos de complemento nominal. Por quê? Porque está completando o sentido da palavra necessidade, ok? Sem esse complemento, não faria sentido, certo? Porque todos têm necessidade. Necessidade de quê? Essa seria a pergunta óbvia. Então, o complemento nominal é assim, tá? É aquele termo que sem ele na frase, a frase fica sem sentido, certo? Então, vamos continuar aqui. E o que é o complemento nominal? Vamos recapitular o complemento nominal, até porque vocês já tiveram aula sobre esse conteúdo. Os complementos nominais ligam-se a substantivos abstratos, tá? Adjetivos e advérbios por meio de preposições. Então, vejam só, o complemento nominal, ele sempre vai estar ao lado de quê? Ou de um substantivo abstrato, tá? Aqueles substantivos que você não pode tocar, certo? Aquele substantivo que ele depende de uma pessoa para existir, normalmente são os sentimentos, ações, tá? São palavras que expressam sentimentos, ações. Detalhe, o complemento nominal, além de poder vir, né, ao lado de um substantivo abstrato, também pode aparecer ao lado de adjetivos ou de advérbios, tá? E sempre preposicionado. Sempre o complemento nominal, ele é introduzido por uma preposição. Sempre, certo? Isso é regra. Vejam só aqui. A compra do produto foi aprovada. Veja só, a compra. Aqui nós temos um substantivo, certo? Compra. Só que esse nome, ele remete
a uma ação. Ele lembra a ação de comprar, certo? Portanto, se lembra uma ação, e a ação ela só pode existir por meio de alguém, né? Alguém que realiza aquela ação para a palavra existir. Então, para a ação existir, na verdade. Portanto, aqui eu tenho um substantivo abstrato, certo? Mas a compra de que foi aprovada? A compra do produto, certo? Sem essa expressão aqui do produto, a minha frase ela fica sem sentido, certo? Então, essa expressão do produto completa o sentido do nome compra. E está aqui, ó, preposicionada, certo? Sempre o complemento nominal ele é introduzido por uma preposição. A mudança será importante para você. Percebam que o que será importante? A mudança. Então, a mudança será o quê? Importante. Portanto, essa palavra importante se trata de um adjetivo, certo? Porque caracteriza a mudança. A mudança é que é importante. Então, aqui eu tenho um adjetivo, mas ela será importante para quem? Certo? Para você. Então, essa expressão para você completa o sentido do adjetivo importante. Se completa o sentido desse adjetivo, certo? Se completa o sentido do adjetivo e vem preposicionado, se trata de um complemento nominal. Está completando o sentido de um nome, tá? E esse nome é classificado como o quê? Qual classe? Adjetivo. Agora, agiu contrariamente a seus princípios. Veja só, agiu como? Essa é a pergunta que eu faço ao verbo agir. Tá? Agiu como? Contrariamente. Contrariamente indica o modo, a maneira como tal pessoa agiu. Portanto, aqui eu tenho um advérbio de modo, certo? Aqui, essa palavra que está vermelha é um advérbio. Agora, agiu contrariamente a quê? A seus princípios. Veja que essa expressão a seus princípios, ela completa o sentido do advérbio contrariamente. Se completa o sentido de um advérbio, e advérbio nós consideramos como nome, né? Ela é preposicionada, ela é introduzida pela preposição a. Aqui nós temos um complemento nominal. Então, vejam só, a regência nominal é essa dependência de palavras e seus complementos. Assim como a regência verbal é a dependência entre verbos e complementos. Né? Regência verbal, dependência de quê? Verbo e complementos. Regência nominal, relação de quê? Nomes e seus complementos. Então, vamos seguir aqui. Aqui eu trouxe essa tabela, tá? Para simplificar, com alguns adjetivos e as preposições que esses adjetivos exigem. E ao lado os exemplos, para fixar melhor. Então, veja só, acessível. Quem é acessível a. Então, esse adjetivo exige essa preposição. Vamos ver aqui no exemplo. Esse trabalho é acessível a todos, certo? Então, o adjetivo acessível exige a preposição a, certo? E a todos, nós temos aqui o nosso complemento nominal, sempre introduzido por preposição. Impróprio. Impróprio para quem? Ou para quê? Então, vamos lá. Mar impróprio para banho, certo? Então, aqui nós temos o adjetivo impróprio, que exige a preposição para. É impróprio para algo, né? Então, para banho, nós temos o nosso complemento nominal, certo? Vamos aqui. Apto. Quem é apto? É apto a algo ou para algo. Então, veja só aqui no exemplo. Você está apto para quê? Para a vaga, certo? Então, apto é o nosso adjetivo, para a vaga, o nosso complemento nominal. Como vocês percebem, o complemento nominal sempre introduzido por preposição. Compatível ou também incompatível. Então, tanto compatível, o adjetivo compatível, como o adjetivo incompatível, eles exigem a preposição com, tá?
Vejamos aqui, isso é incompatível com o quê? Com meus ideais. Portanto, aqui com meus ideais, completa o sentido do nome incompatível. Portanto, aqui é o meu complemento nominal. Com meus ideais é igual a quê? Complemento nominal. Favorável. Favorável ou desfavorável, tá? São adjetivos que exigem a preposição a, certo? Vejamos aqui no exemplo. Votou favorável a quê? A reforma. Então, percebam que aqui o a, ele está com crase. Por quê? Porque o adjetivo favorável exige a preposição a e reforma é feminina. Aceita artigo a. Né? A mais a, crase a. Certo? Então, vamos aqui. Especialista. Especialista em algo, né? Então, o adjetivo especialista exige a preposição em. Ela é especialista em literatura, tá? Então, aqui, especialista é o nosso adjetivo. Em literatura, é o nosso complemento nominal. Especialista é o nosso adjetivo e em literatura completa o sentido do adjetivo especialista, certo? Então, é o nosso complemento nominal em literatura. Indiferente, outro adjetivo. E esse adjetivo, ele exige a preposição a, que é indiferente a alguém ou a algo, né? Exemplo aqui, a população não está indiferente a quê? As mudanças. Então, vejam só. As mudanças completam o sentido do adjetivo indiferente, portanto, aqui as mudanças é o nosso complemento nominal. E aqui, ó, com crase, tá? Para indicar que existe aqui uma preposição com artigo, certo? A preposição a mais artigo, artigo as, tá certo? Então, vamos lá. Prejudicial. Prejudicial a quê? Ou a quem, né? Então, esse adjetivo exige a preposição a. Isso é prejudicial a quê? A saúde. Veja que também aqui está com crase, tá? Porque o adjetivo exige a preposição a. Saúde é feminina, é uma palavra feminina, né? A saúde. Ocorreu aí também uma fusão de preposição a mais artigo a. E no último aqui nós temos o adjetivo sedento. Quem é sedento de ou por algo, tá certo? Então veja só, o protagonista é sedento por quê? Por vingança, certo? Aqui sedento é o nosso adjetivo que exigia um complemento, tá? E por vingança completa o sentido desse adjetivo, portanto aqui é o nosso complemento nominal, certo? E perceba um detalhe, que todos os complementos nominais foram introduzidos por preposição, certo? Agora nós vamos ver alguns adjetivos e as preposições que esses substantivos, na verdade, exigem, tá? Por exemplo, o nome capacidade. Capacidade para algo, né? Então, veja só, você tem capacidade para quê? Para ser aprovado. Então, veja que o nome capacidade exige a preposição para, certo? Então, aqui nós temos para ser aprovado, é o nosso complemento nominal. Dificuldade. Quem tem dificuldade pode ter dificuldade com, de, em ou para algo. Tenho dificuldade em português, tá? Em português é em que eu tenho dificuldade, certo? Então, a palavra dificuldade exige um complemento com a preposição em, neste caso, tá? Então, em português é o nosso complemento nominal. Obediência a quê? Veja só, a palavra obediência exige a preposição a. Ela deve obediência a quem? A mãe. Então, a palavra obediência exigiu a preposição a e mãe é feminina, portanto, frase. Tá certo? Ódio. Quem tem ódio a ou ódio de algo, tá? Aqui no exemplo, veja só como ficou. Não tenha ódio de você mesmo.
Então, veja só, aqui a palavra ódio, né, esse substantivo, o ódio, exigiu, nesse sentido, a preposição de, tá certo? Não tem ódio de quem? De você mesmo. Então, de você mesmo é o nosso complemento nominal que completa o sentido da palavra ódio nesse contexto. Permissão. A permissão. Nós temos aqui outro substantivo que exige dois tipos de preposição, dependendo do sentido que você quer dar. Permissão de ou permissão para. Tenho permissão para entrar. Ok, então aqui nós temos a palavra permissão. E para entrar é o nosso complemento nominal que completa o sentido do nome permissão. Respeito a ou respeito por. Então, veja só. No exemplo, tenho muito respeito por quem? Por ela. Tá? Então, a palavra respeito exigiu um complemento, tá? Que fosse introduzido, neste caso, pela preposição por, tá? Então, aqui, por ela, se trata do nosso complemento nominal, ok? Vamos seguir aqui. Advérbios. A nossa última classe, né? A última classe de palavra que nós iremos analisar é esses três advérbios, tá? E as preposições que eles exigem. Exemplo aqui. Primeiro, concomitantemente a, tá? Então, aqui nós temos o exemplo. Concomitantemente à Copa do Mundo, foi votado o projeto no Congresso. Ou seja, de maneira simultânea, né, aconteceu esses dois eventos, né? Então, aqui, como o advérbio exigiu a preposição a e Copa, a Copa do Mundo, se trata de uma expressão feminina, portanto, ocorreu a crase. Independentemente de, tá? Então, esse advérbio exige a preposição de. Vamos ver aqui no exemplo. Independentemente do que você pensa, vou passar no vestibular, ok? Então, veja só, independentemente do que você pensa, dentro desse do ocorreu uma contração. Está a preposição de mais o artigo masculino o. Paralelamente a. O advérbio paralelamente exige a preposição a. Portanto, na frase fica da seguinte maneira. O evento aconteceu paralelamente a quê? Aos protestos, tá? Então, aqui ocorreu uma união da preposição a com o artigo masculino os, tá? Por isso ficou aos. Então, é isso, gente. Daqui a pouco nos encontraremos na aula online. Nós iremos resolver algumas questões. E essas 4 questões aqui vai ficar para casa, certo? Então, até daqui a pouco. Aguardem. Beijo.